a gente sabe, a Fiat domina o segmento de picapes pequenas e monobloco. E agora em breve vai lançar a Titan. Vamos ver como anda essa picape também. Mas também essa razão de dominar o mercado é porque ela está sempre lançando coisas novas. Um exemplo é a Strada. Veio a nova Strada com câmbio CVT, inovou no segmento e agora com motor turbo em duas versões. A Ultra e essa aqui, a Ranch, que é a topo de linha. Saudações pessoal, olha só, novidade de mercado aqui na garagem, nova Strada Turbo. Foi um lançamento de alguns meses e que, como eu falei na cabeça do vídeo, uma coisa bem interessante sobre a Fiat é que eles dominam esse segmento de picapes pequenas e monobloco, mas também não é à toa, né? Eles trazem novidades, eles trazem, digamos, coisas que o público está esperando. Eu comentei outro dia sobre a Saveiro, que a Volkswagen com plataforma MQB não lançou uma nova Saveiro, até uma GTS podia ter várias coisas legais. Mas enfim, a Fiat fez e a Fiat pensou nessa questão de oferecer, digamos, para o consumidor da estrada opções. Então, a gente já falou aqui de 3 versões da estrada, salvo engano, foram 3. A primeira delas de entrada com a cabine simples e aquela versão de trabalho, câmbio manual e tal. Na sequência, eles lançaram a opção com câmbio CVT, inovaram também nesse segmento de lançar a opção com CVT e agora a versão turbo, né? Fora isso temos 1.3 aspirado e agora essas duas versões, a Ranch, que é a topo de linha de todos os modelos, e a Ranch também tem a 1.3, né? Mas a Ranch e a Ultra, que são as versões aí com motor turbo, né? O T200. Então a Fiat realmente teve uma boa visão de mercado e isso é interessante como a gente pensa. Porque, na verdade, vale ressaltar uma coisa, quando a gente fala em picape, em proposta de picape, a gente sabe que há muitos anos a picape não é somente aquele carro de trabalho, a gente sabe que isso mudou. E essas picapes pequenas têm um público consumidor muito variado. Você tem um cara que usa o carro para trabalhar mesmo, efetivamente, e você tem pessoas que gostam do estilo da picape, mas nunca vão levar nada lá atrás. Então é interessante você notar esses segmentos, esses nichos de mercado que podem fazer diferença para você virar líder ou não, né? E a Fiat nesse ponto tem os méritos realmente que eles têm uma visão bem acertada nesse ponto, né? A nova Strada chegou aí vendeu mais do que a anterior, ou seja, já foi muito bem aceita no mercado. Essa versão, como topo de linha, traz alguns diferenciais, os detalhes em cinza aqui embaixo. Ela é um carro bem bonito, particularmente achei. Friso cromado aqui na frente também, então tem um diferencial de versão. E uma coisa que a gente está notando, eu deixei acesa lá a ignição ligada para a gente poder falar sobre isso. Ela não tem um farol automático, mas ela tem um DRL que fica aceso dessa forma quando você anda com o carro normalmente com a luz apagada, né? Então isso é uma coisa interessante quando você analisa que naturalmente já está com o DRL aceso e evita multas eventualmente em estradas e tal, que você tem que andar com os faróis acesos. Os faróis são de LED também nessa versão, então a iluminação é boa, um bom facho de iluminação. Temos aqui essa cor, eu achei bonita, eu gostei dessa cor, eu achei ela bem acertada para a proposta. Sempre que a gente pegou uma laranja, o CVT, legal também, mas não tão interessante quanto essa. Temos aqui também rodas de 16 polegadas com pneus de uso misto, olha só. Pneus 205, 35, 16. Você sabe que uma coisa curiosa sobre roda de 16 polegadas, a gente ouve muito pessoal dos carros antigos falando sobre a dificuldade de achar pneus de 16. Talvez os de uso misto sejam mais fáceis, né? Porque afinal são pneus da Goodyear aqui. Mas é uma coisa interessante para notar, para carro antigo, realmente o pessoal acaba comentando sobre essa questão. Cabine dupla, que é um novo padrão de picapes, e ela ficou bem legal, tá vendo? O acerto dela visual realmente tá bonito, é uma picapinha bonita, eu gostei, particularmente gostei. Ela tem um quê a mais, ela lembra uma versão da Strada antiga, acho que era Trek, se eu não me engano. Diferenciais, Turbo 200 e aqui o Ranch, né, alusivo à versão mais completa. Tem capota marítima, tem alguns outros acessórios também de opcional. E aqui vale ressaltar, a gente tem uma capacidade de carga razoável para uma picape compacta. E uma outra questão interessante,
Temos aqui, ó, esse detalhe. Mas uma outra questão interessante é que ela tem aquela opção de você colocar aquela bolsa, é um dos acessórios, aquela bolsa com zíper, que é impermeável. E a litragem desse espaço, virando um porta-mala, digamos assim, fica bem acertado também. Então, para quem vai usar como veículo de passeio somente, e essa versão basicamente é para isso, né? Dá para dizer que ela acaba tendo um espaço bastante interessante. Por outro lado, falando de espaço, já o espaço interno deixa aí a desejar. É a proposta do carro, ok, né? Não é um carro grande, logicamente tem a Toro acima dessa para quem estiver procurando algo maior. Mas mesmo assim, o espaço interno é um pouquinho acanhado. Eu gostei do acabamento, já vamos chegar lá, mas ó, olha o espaço interno, olha isso. Eu estou usando o banco na minha medida. Você sabe que eu não uso o banco para trás, eu uso o banco numa medida boa. Mas mesmo assim, meus amigos, eu tenho 1,70 m, né? 1,72 m aí, e fica apertadinho para mim. Né? Então o espaço interno dela realmente é um pouquinho complicado. Lembrando que a Estrada usa uma plataforma diferente do Argo, é outra plataforma também, mas essa questão do espaço interno é algo que, dependendo de quem vai andar aqui atrás, você precisa considerar ou não, né? A compra, sem dúvida. Por outro lado, para quem vai na frente, daí sim a coisa fica mais interessante, né? Aliás, tem uma coisa aqui, antes de falar disso, eu vou falar de uma outra coisa. O acabamento, olha só que detalhe, a padronagem também exclusiva do interior, combinando com marrom e chumbo. Achei a combinação bem legal, o acabamento é bacana. Detalhe aqui do wrench, né, nos bancos também. Tem os canos de braço. Agora uma coisa, assim como eu falei na matéria da Montana, esse estribo, que é um acessório Mopar, realmente é uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade. Quando você vai entrar no carro ou sair, ó, você pega a panturrilha. Isso significa o quê? Que quando o carro estiver sujo, por exemplo, se tiver com uma calça branca, ou mesmo calça jeans, ou até de bermuda, você vai acabar raspando a panturrilha lá, e se estiver sujo, você vai sujar a perna, a calça, enfim. Mas assim, o principal não é isso, é que ele não tem função nesse caso, né? Olha aqui, ó, não tem função. Realmente é uma coisa mais visual, e aqui nesse caso é totalmente visual, quando a gente pensa no contexto, né? Da colocação desse estribo exatamente nesse lugar. Aqui, vamos dar partida. Aqui também tem questões interessantes. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a chave. Nessa faixa de preço, pouco mais de 133 mil, não tem chave presencial. Também outra coisa que precisaria ter, né? Eu gostei muito do carro, mas tem algumas coisas realmente que a gente sempre comenta que seriam necessárias. Chave presencial nessa faixa de preço, eu acho que seria essencial sim. Volante multifuncional. O volante é engraçado, esses volantes da Fiat, porque aqui nós temos, você navega ali, ó, tá vendo que interessante, né? Tem essa navegação aqui que você faz, então você vai velocímetro, informação do veículo, isso é uma coisa que eu gosto desses carros. Força G, tá aqui, né, mas também não tão necessário, isso aqui é legal. Você tem, ó, o turbo, o quanto está sendo usado o turbo, o quanto está sendo usado de potência, bacana. Monitoramento de pressão de pneu, excelente, temperatura do radiador, aqui horas do motor, temperatura externa, então eu acho que tem umas coisas que são interessantes aqui. Tem o diário de viagem também, a gente vai falar daqui a pouco sobre o consumo, e uma coisa interessante também sobre essa versão, então falamos aqui, né, desse cluster aqui, desse painelzinho digital aqui em detalhe, e fora isso tem um analógico também. Multimídia de 7 polegadas, aqui olha só ali um Uno trabalhador com caixa de som. Multimídia de 7 polegadas, é uma multimídia pequena, sim, mas faz bem a função, é o mais importante, dá para você navegar, uma coisa que eu comento aqui às vezes, né, eu já falei algumas vezes aqui no canal, às vezes a gente pega carros até mais caros, como o Corolla Cross, por exemplo, e daí você põe lá no seu Waze, por exemplo, e a multimídia, você não consegue ficar andando com o dedo pela tela para ver onde vai sair, onde vai entrar, você tem que ir clicando com seta, isso é horrível, né? Nesse caso não, nesse caso aqui é bem sossegado e é tudo muito simples. É uma multimídia pequena, mas funciona bem, é o que interessa. Conexão Apple CarPlay Android Auto, sem fio, eu estou usando o fio aqui porque eu estou carregando o telefone, né? Mas é sem fio e funciona bem. E aqui o carregamento por indução. Aqui, luz de caçamba, nós temos o controle de tração, né? E o de estacionamento, também sensores de estacionamento.
A última questão aqui, câmbio CVT, que casou muito bem com o turbo, diga-se de passagem, e também a gente vai falar agora sobre a mecânica, mas uma coisa só que eu acho que falta nesse carro é porta-objeto. A gente tem o que? Você põe o telefone aqui e tal, mas que nem aqui, é muito raso, não tem muito uso, né? Eu acho que precisava ter uns porta-objetos um pouquinho mais fundos para serem realmente utilizáveis. E sem dúvida nenhuma aqui a grande novidade da Strada e dessa versão, que é o motor tricilíndrico turbo, tem aí 1 litro, 125 cavalos com gasolina, 130 com etanol e também um bom número de torque para a proposta desse veículo, além do casamento com o câmbio CVT. Agora a gente vai comentar sobre isso e consumo e outras coisas mais. Vamos lá! E uma outra coisa interessante aqui é o ângulo de abertura. Às vezes a gente comenta sobre isso para os nossos colegas aí que fazem manutenção, mecânicos e tal, trabalham no carro. Isso é importante. Tem carros que a tampa termina aqui na metade. Isso aqui faz toda a diferença quando você, profissional da mecânica, vai fazer algum tipo de serviço. Muito bem. E hoje, essa semana, aliás, semana de testes com a nova Strada Ranch, fiz a apresentação geral, né, a apresentação inicial. Realmente, a Fiat tem esse mérito de ter dado o pontapé inicial, não só para, como eu falei, para criar uma estrada nova, numa plataforma nova, mudar um produto que já estava consolidado, já estava liderando o mercado há anos, mas também para, no segundo ponto, a versão automática. Eu comentei quando a gente testou a versão com câmbio CVT, que também achei bem interessante, por conta de que a história de picape é interessante, né? Porque, logicamente, há muitos anos atrás só tinha picape manual e depois, mesmo com veículos automáticos, as picapes demoraram para receber câmbio automático, aqui no Brasil especificamente, né? Porque justamente, se a gente for pensar, os fabricantes tinham um certo receio na questão de carga, de torque, para ver se daria conta do recado. E a gente viu que isso já foi superado e realmente o câmbio automático, os câmbios automáticos modernos e tal, eles dão conta do recado e muito bem. Inclusive conseguiram ampliar o nicho de consumidores, de compradores aí de picapes com esse conforto a mais. Tanto gente que efetivamente usa uma picape para o trabalho, como pessoas que têm picape porque gostam de caminhonete somente, né? E as picapes pequenas, derivadas de automóveis, as pequenas monobloco, né, que são quase médias, Toro, Oroch e tal, elas também, esse é um outro nicho também que surgiu, e a Fiat aproveitou bem com a Toro e domina esse segmento também, oferecendo várias versões, inclusive o motor turbo diesel, que é uma grande sacada, sem dúvida nenhuma. A Strada então veio nesse conjunto, virou um produto independente, conseguiu 25 anos de estrada, né, de história. Ela conseguiu se desprender dessa ideia original do Palio, que deu origem, tem uma identidade própria, tem um nicho de compradores muito próprio. Então eu acho que a ideia do turbo foi muito bem-vinda, porque justamente era algo que faria sentido e fez muito sentido para inovar. Eu acho que a Fiat, mais uma vez aqui no Brasil, como fez outras vezes já, teve essa sacada que as pessoas chamam de insight, né, nos dias de hoje, para criar algo interessante, né, que foi justamente a versão turbo. Duas opções, a Ultra tem uma faixinha vermelha na grade, é legal também a Ultra, e a Ranch mais completinha. Começando a falar do desempenho dela, a gente já testou a versão 1.3 automática também, bem acertada. A turbo que ela ganhou foi agilidade, eu gostei muito. A questão de desempenho ficou bem acertado, porque assim... Informação de perigo, adiante. Os motores tricilíndricos, geralmente eles têm uma aspereza de funcionamento. Eu noto que os da Volkswagen tem um pouquinho mais até. Os da Fiat eu acho que tem menos. Então, logicamente, às vezes um kickdown, uma aceleração um pouco maior, você percebe uma certa aspereza, mas é uma característica do motor de 3 cilindros com turbo. De qualquer forma, eu acho que é algo normal, não é um problema, é uma característica desse tipo de motorização. O que eu gostei muito foi que ela ficou bem esperta, aceleração, retomada, e mesmo falando em comportamento dinâmico, quando a gente analisa essa questão de distribuição de peso em picape, que é
ruim, né? Porque o peso está na frente, a parte de trás tem a caçamba, mas ela consegue equilibrar bem. Eu achei que isso não é algo que chama muita atenção nesse caso. E claro, né, o casamento do motor turbo com o câmbio CVT. Finalmente o câmbio CVT encontrou o amor da sua vida, que é o motor turbo. Os dois se deram muito bem, e o casamento dos motores turbo com CVT, eu falei em outras matérias isso, realmente ficou muito bom. Agora o CVT, logicamente, é um CVT, tem as polias funcionando e tal, mas ele praticamente não tem buraco em aceleração, então é algo bastante elogiável. Então o conjunto mecânico ficou bom, o comportamento dinâmico também. Está usando pneu de uso misto essa versão, mas também é algo que eu acho que não atrapalha na rodagem. Alguma coisa em nível de ruído e tal, mas nada fora do comum. E uma outra coisa também, a dinâmica de condução boa em curvas e tal, comportamento do motor e câmbio muito bom com o CVT, que eu acabei de comentar. A questão de consumo, esse carro está abastecido com gasolina. Nós tivemos um consumo médio, cidade-estrada, na casa dos 16,3, né? Olha só, um Civic novo, hein? Difícil ver isso, hein? Fala a verdade. O híbrido, né? Então, voltando aqui, consumo abastecido com gasolina, ótimos 16,2 nessa junção do consumo misto. Então, pegando um pouquinho de cidade só em São Paulo, mas não trânsito muito parado, e estrada, cara, 16,2, realmente eu acho que é um nível, é um consumo muito bom para um utilitário e para um veículo com essas características aqui técnicas. Gostei bastante. Questão do preço, o único senão para mim foi o que eu falei na prestação inicial. Eu acho que faltou uma chave presencial para ficar perfeito. Era mais nessa versão, que é uma versão topo de linha, uma versão que de modo geral vai estar longe do trabalho. Eu acho que realmente nessa faixa de preço uma chave presencial seria algo até necessário, digamos assim, em termos gerais. Mas fora isso, eu acho que tem bons equipamentos, tem 4 airbags, é um carro que tem um bom comportamento dinâmico e, enfim, a questão toda aí do acerto, eu acho que está bem legal. É só esse ponto da chave presencial que é importante, e eu acho que é algo de conforto nos dias de hoje, num automóvel de passeio. Está com a chave no bolso, entra, sai, enfim. Mas é isso, meus amigos. Já vou me despedindo. Estamos aqui saindo de Vinhedo. Aqui o limite é 100. As pessoas andam a mais que isso, né? Depois fala de indústria da multa. Então, meus amigos, tem que tomar cuidado. Tem umas safadezas que o pessoal faz também de multa, mas assim, também tem os limites. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Tchau.